Quem acompanha a Sônia Abrão sabe que ela não tem papas na língua. Se ela tiver que falar, ela fala mesmo. E não foi diferente dessa vez na entrevista com o Chico Barney. Sônia Abrão falou que o Davi Brito foi sim injustiçado, que ele não merecia ser tratado como foi tratado pela Globo. E olha que loucura, né? A gente está aqui em 2025 e ainda tem hype em cima do nome de Davi Brito. Sônia Abrão soltou o verbo para o Chico Barney. Eu vou ler para vocês na íntegra a declaração dela. Tá em todos os sites de fofoca, tá em todas as páginas de notícia. O Twitter tá vindo abaixo, todo mundo tá falando sobre isso. E abriu uma caixa de Pandora. Será que o Davi Brito é o maior campeão de todos os BBBs? O Boninho tem a opinião dele. A Sônia tem a dela. E você, qual é a sua? A Sônia, inclusive, ela já falou também em relação à saída do Boninho da Globo, falou sobre as duplas do atual BBB. Sônia Abrão não poupou palavras para falar do atual momento do Big Brother Brasil. Não poupou palavras para falar do atual momento em que a Globo está e a falta de consideração que a Globo teve com o campeão do BBB 24. Vou falar tudo isso nesse vídeo, então já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sino de notificações, porque sempre tem vídeos o dia todo sobre entretenimento aqui no canal, tá? Eu conto com você. Compartilhe esse vídeo lá no seu grupo do WhatsApp, certo? Porque esse vídeo aqui, sem corte, sem edição, vamos direto ao ponto. Demorou? Ó, vocês sabem, a Sônia Abrão foi convidada lá do programa do Chico Barney. Chico Barney aí que tomou o bolo do Davi. Vocês estão ligados nessa história. O homem estava amando e nem sempre quando a gente está amando, a gente tem tempo para outras coisas mais. Prioridades, meus amigos, prioridades. E aí saiu em todas as páginas de fofoca, em todos os sites, a declaração da Sônia Abrão em relação ao Davi, tá? O Boninho se pronunciou também, o que levou os fãs à loucura. Tudo que envolve, né, sempre que o Boninho dá um sinal de vida, principalmente nesse momento caótico que a gente está vivendo de BBB, né, um BBB um tanto quanto flopado. Saiu notícia agora à tarde de que teve uma reunião de emergência, que Tadeu foi cobrado de ser um pouco mais enérgico com os participantes, dinâmicas novas, Big Fone que elimina direto. Então, assim, cara, é muita coisa envolvida. O BBB movimenta muita grana para a emissora. Eles não podem dar tiro errado, não podem viver de ego de profissionais. Então, assim, a partir do momento que afeta o bolso, aí o problema fica mais sério. A partir do momento que afeta o bolso, o problema fica mais sério, o buraco fica mais embaixo. Tá bom? Vou ler uma matéria aqui para vocês terem uma noção geral do que aconteceu. A declaração da Sônia Abrão. Eu, particularmente, vou dizer se eu concordo com ela ou não. Vou ler junto com vocês aqui, aí vocês me dizem, comentem o que vocês acham e eu vou dar minha visão também. A Sônia Abrão acusa a Globo de crueldade ao boicotar Davi Brito. Ele não merecia, segundo ela. Eu já fiz lives aqui, vocês me conhecem, quem acompanha o canal sabe que eu já fiz lives e mais lives, vídeos e mais vídeos falando sobre esse tratamento que a Globo faz, né, fez com as pessoas que o público levantou. Porque uma coisa é o público virar as costas para alguém e outra coisa é o público levantar. E as pessoas que o público levantou foram as pessoas que a Globo deu pé na bunda. Essa é que é a verdade, tá? Então eu já falei sobre isso aqui no canal, já deixei minha opinião, já disse discordar veementemente da escalação de determinadas personalidades do BBB 24 no panteão de apresentadores do BBB 25. Eu já falei sobre isso, mas a Sônia Abrão acaba trazendo a opinião dela e reforçando a minha própria. Essa é que é a verdade. A apresentadora do A Tarde é Sua, Sônia Abrão, acusa a Globo de crueldade em entrevista e comenta pós-reality de Davi Brito ao vencer o BBB 24. Sônia Abrão voltou a falar sobre a vitória do Davi Brito do BBB 24 para
para a contratada da Rede TV, o baiano foi boicotado pela Globo ao não ter tido seu contrato renovado ou receber as mesmas oportunidades no canal que outros campeões do reality show. Ela já começa falando isso, né? A atitude que tomaram, quando fala que tomaram, é a Globo, tá? A atitude que tomaram de desfazer esse contrato, essa carreira, ele como integrante da Rede Globo de televisão, eu achei cruel. Na verdade, eu achei muito cruel com ele. Não merecia isso. Depois de tanto sucesso que ele fez, de tanto que ele carregou o BBB nas costas, achei injusta, na verdade, reclamou o apresentador em entrevista ao jornalista Chico Barney na última quinta-feira. Então, assim, pessoal, já concordo com ela totalmente, tá? É muito injusto você doar de corpo e alma e psicológico, sabe? Se doar para uma coisa. Tudo bem que ele foi campeão, levou a grana. Ok. E tudo bem também se ele não tinha pretensão alguma de continuar na Globo, de continuar a carreira artística. Tudo bem se ele não tinha essa pretensão. Mas que foi injusto a maneira como a Globo procedeu em todo o processo da Vibrito. Pessoal, não sei se vocês lembram, mas tinha funcionário da agência de publicidade, a ViewHub lá, tinha funcionário tacando hate no Davi na internet. Fiz vídeos falando sobre isso, né? Saiu o print lá do cara tacando hate no Davi, o cara trabalhava na ViewHub. Então foi tudo um grande churume que aconteceu ali naquele pós de Davi Brito, sabe? Além dos problemas pessoais, também tiveram ali, teve muito ali, muita negligência por parte da emissora. Além disso, a anfitriã do A Tarde é Sua culpou a ex-esposa do rapaz, Mani Rego, por sua perda de popularidade, após deixar a casa mais vigiada do país, já que eles se envolveram em diversas polêmicas, inclusive envolvendo o prêmio milionário. É o pior pós que eu já vi, analisou ela. É isso. Realmente é o pior pós em relação principalmente à continuidade na mídia de uma maneira positiva, porque ele, independente do que achem, do que não achem, ele continua na mídia, mas ele poderia ter triplicado, quadriplicado o valor que ele ganhou se tivesse continuando, se tivesse continuado na mídia de uma maneira positiva e com o suporte da Globo. A Globo poderia ter lucrado muito ainda com ele, tenho certeza disso, mas a escolha de não renovar o contrato, a escolha de não dar um suporte de fato, de não cuidar de um ativo. Pessoal, o Davi Brito é Bitcoin. Davi Brito tem visualização, tem engajamento, é Bitcoin, ele engaja. Então, assim, não explorar isso, explorar pessoas que floparam no programa, foi uma escolha e pode não ter sido a melhor das escolhas, não é verdade? Então, de fato, um dos piores pós, principalmente relacionado ao que é comum, né, o que era comum dos últimos campeões, né, de terem muitos trabalhos, né, de fazerem muitas coisas publicitárias, apesar de Davi Brito estar fazendo muitas coisas dentro da sua realidade, que nunca mudou, só ganhou mais dinheiro, mas agora ele tá mudando, agora ele pode ter dinheiro para fazer as coisas dele, né, correria, trabalho, do jeito dele, tá montando o patrimônio dele, não tem jeito. Agora, em relação à publicidade, aí sim, foi realmente o pior pós e poderia ter sido melhor. Agora, culpa da Mani, eu vou me preservar de dizer de quem é a culpa. Culpa da Mani, culpa de não sei quem. Vou deixar em aberto para cada um fazer a sua análise. Eu, particularmente, não vou aqui falar que a Mani é a culpada de nada. Eu sempre achei que o relacionamento do Davi não deveria nem ser pauta, porque não foi isso que fez ele ganhar o jogo, né? A partir do momento que o relacionamento dele começa a ter um holofote maior do que os feitos dele dentro da casa, aí acaba desandando o coreto, foi o que aconteceu. Me reservo ao direito de deixar vocês analisarem em relação a isso. Já sobre considerar o maior campeão do BBB, Sônia Abrão se explicou. Acho que é um conjunto de coisas. Ele veio consagrado,
é o maior campeão de todos. O pós dele era para ser glorioso, que fosse deslanchar, e não foi. E não foi porque começou errado, enquanto ele estava lá dentro, porque tinha companheiros dele aqui fora, todos aqueles acordos e contratos que ele não sabia. Quando ele saiu, ele levou um choque. Quando ela acha que alcançou, quando ele acha que alcançou o topo, ela dá uma história de interesses e ter sido traído, e acho que isso desestruturou bastante o Davi. Não tinha idade nem maturidade para esse tipo de coisa. Isso é um ponto muito importante. As pessoas esquecem que o Davi Brito tinha 21 anos na época. 21 anos na época, sem acesso a estudo, sem acesso com tudo precário. E apenas 21 anos. Então, cobrar uma maturidade desse cara é a mesma coisa que cobrar a maturidade da Raíssa, filha do palhaço que tá lá no BBB há 19 anos. Vai cobrar a maturidade dela? Você vai gostar dela, do jeito dela ou não, mas que ela tenha opiniões e posturas super maduras, não tem como cobrar, não é verdade? Mas a diferença dela pro Davi Brito é uma só, né, pessoal? E você sabe qual é. Comenta aí se você sabe qual é. Eu sei que você sabe, né? Então, a Sônia Abrão não ficou calada ao comentar o pronunciamento feito pela Ana Maria Braga, que, sem citar nomes, a loira revelou que irá processar os jornalistas que disseminaram fake news sobre um possível fim do Mais Você, e o recado foi entendido pela contratada da Rede TV como um aviso a seu colunista Alessandro Lobianco, que iniciou o burburinho na mídia. Acho que não tem a ver com essa questão de gênero. Não é por aí, realmente. É uma classe toda que trabalha, pode acertar, pode errar, mas vir com essa história de processar criminalmente, aí é nivelar por baixo total. É chantagem emocional, é ameaça, detonou a apresentadora, falando sobre aquele caso do Lobianco, que começou aquele burburinho de que o Mais Você ia terminar, né, que a Ana Maria ia sair, iam ter que substituir ela, certo? O Boninho, a partir dessa declaração da Ana Maria Braga, da Ana Maria Braga não, da Sônia Abrão, que o Davi era o melhor campeão da história do programa, ele repostou nos seus stories, né, a Ana Maria... eita, é assim mesmo, aqui não tem corte nem edição, então eu vou errar e você vai ter que entender. Ele repostou lá nos seus stories a Sônia Abrão, declarando lá que Davi Brito é o maior campeão do BBB. Se o homem concorda, quem é você? Quem sou eu para discordar? Se tem uma pessoa que entende de Big Brother Brasil, e a gente está vendo isso na prática, porque a partir do momento que ele saiu, o negócio começou a desandar, esse cara é o Boninho. Comenta aqui o que você acha desse bafafá. Para você, Davi foi injustiçado pela Globo? Concorda com a Sônia Abrão? Para você, Davi Brito é o maior participante de todos os tempos? Você concorda com ela? Eu concordo. Sinceramente, concordo demais. Até o próximo vídeo, tamo junto.